Oi, Carol. Primeira a entrar na live de hoje, querida. Seja muito bem-vinda. Tá me ouvindo direitinho? O vídeo também tá bom? Me fala aí para eu saber se tá tudo ok com a imagem e com o som. Olá, sejam bem-vindos todos que estão entrando para a live de hoje. Eu tô muito feliz por vocês terem escolhido, a maioria ter votado no assunto leveza, porque é algo que eu conheço com muita propriedade por não ser uma pessoa leve até um dia desse. Até quem está aqui comigo há mais tempo sabe que leveza era uma das minhas maiores buscas. Era algo que eu realmente perseguia, queria muito. E ter conseguido trazer mais leveza para minha vida fez toda a diferença. Então eu me sinto muito grata por poder conversar com vocês, por poder dar essa aula hoje à noite, ensinando. Eu dividi em quatro grupos de ações, de práticas, de ações que a gente pode se dedicar a essas ações, fazê-las e desse modo a gente vai estar contribuindo para aumentar a nossa sensação de leveza. Tá ótimo, tá linda. Obrigada, Carol. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês estão vendo aqui embaixo que tem um símbolozinho de uma pergunta. Esse lugar é um lugar específico para fazer perguntas. Então, se durante a live você quiser perguntar alguma coisa, você pode apertar aí e aí vai abrir uma caixa de pergunta, como aquela que abre no Story, e você digita a sua pergunta. Aí fica melhor para eu conseguir visualizar e responder, tá? Eu vou ver que chegou uma pergunta e vou poder responder. Eu vou tentar hoje olhar menos para os comentários. Eu gosto muito de interagir com vocês. Só que eu sinto que quando eu olho muito para os comentários eu fico meio perdida, fico tentando achar as coisas, rolando a tela e aí acabo me atrasando. Então, como hoje eu quero muito chegar ao fim dessa live trazendo todas as coisas que eu quero trazer para vocês, eu vou me dedicar menos aos comentários. Então, por favor, se vocês tiverem alguma pergunta, usa essa caixinha de pergunta que vai me ajudar muito. E outra coisa, do lado dessa caixinha de perguntas tem o aviãozinho. Então, se você acha que esse tema interessa a alguém que você conhece, algum familiar, alguma amiga, algum amigo, só apertar nesse aviãozinho e encaminhar a live para essa pessoa ver. Talvez ela não consiga ver agora, mas como vai ficar disponível por 24 horas, ela tem um dia inteiro para conseguir ver a live. Joia? Então, dito isso, podemos começar, tá? Então, eu, como disse, eu selecionei 4 áreas de ações, assim, 4 ações que vocês podem trazer para a vida de vocês para trazer mais leveza. Só que uma coisa eu preciso dizer para poder a gente começar já alinhando expectativas. Para a gente conseguir embarcar, eu vou tirar um fone que está me dando um pouco de agonia, ficar com os 2 fones no ouvido. Para a gente conseguir embarcar nessa jornada de trazer mais leveza para a nossa vida, a gente precisa abandonar algumas ideias. Se não conseguir abandonar de primeira, a gente precisa querer abandonar algumas ideias. A gente precisa querer se despir ou abandonar, largar algumas malas pesadas que a gente tem o hábito de carregar. Essas malas pesadas às quais eu me refiro aquela coisa que ensinaram pra gente que a gente precisa ser muito produtivo, né? A gente precisa estar o tempo todo. A produtividade, ela é o nosso valor pessoal. Então, eu valho quanto eu produzo. E é justamente essa pira por produzir mais, produzir mais, produzir mais o tempo todo, um dos motivos que acaba minando a nossa leveza. Então, o primeiro ponto que a gente tem que abandonar, querer abandonar, é essa pira por produtividade igual ao valor pessoal. E outra é a da exaustão como símbolo de status. Então, assim, quando eu chego e digo, sabe, Carol, eu tô muito cansada hoje, porque eu trabalhei muito. Então, essa outra pira de exaustão, se eu tô muito exausta é porque eu tô produzindo muito, eu tô indo muito bem. Então, essa outra coisa, a exaustão, fazer muitas coisas ao mesmo tempo, trabalhar sem fim, não se dá muito espaço, não querer desacelerar, porque a gente tem essa crença muito forte. Oi, Eveline, seja muito bem-vinda.
essa outra pira muito forte, né, que é a da exaustão como um símbolo de status, também dificulta muito a questão da leveza. Uma terceira coisa que é preciso que a gente queira abrir mão é dessa ideia do nervosismo e do corre-corre como uma coisa normal. Então eu também quero convidar vocês para se despir dessa ideia do a vida é assim mesmo, esse corre-corre, a vida é muito louca, essas coisas que a gente costuma dizer. Então essas três coisas que eu elenquei, a, a questão da produtividade, a gente valer o que a gente produz, a questão de trabalhar, 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 se matar para trabalhar, porque isso representa um símbolo, um status social. E a questão do nervosismo, de estar o tempo todo à flor da pele, justamente por essas coisas todas que a gente tem feito, e esse corre-corre, isso acaba minando a nossa leveza. Então, vamos, pelo menos, querer desconstruir essa ideia e trabalhar para conseguir desacelerar, rever essa questão do multitarefa, e sempre que der, nem sempre é possível, mas muitas vezes é possível. E aí a gente acaba, por não encontrar muito eco em relação a isso na sociedade atual, na cultura atual, a gente acaba achando que a gente tem mesmo que trabalhar muito e descansar pouco, e enfim, essas coisas todas, tá? Sejam bem-vindos todos que estão entrando. A live de hoje é sobre leveza e eu separei 4 pontos, assim, 4 áreas de práticas, de ações que a gente pode trazer para a nossa vida e que desse modo vai impactar a nossa sensação de leveza. O primeiro ponto que eu gostaria de falar, eu tô aqui com uma colinha para eu não me perder, porque como eu sou meio prolixa, eu tenho uma tendência de viajar na maionese falando. Então, a colinha para me ajudar. Eu queria falar sobre a importância do otimismo, do pensamento positivo, de se manter bem, feliz, contente e cultuando pensamentos bons. Hoje de manhã, eu compartilhei, fiz uma postagem que eu compartilhei uma frase de Gandhi, que Gandhi falava que o caminho para ser positiva, assim, de maneira geral, é começar através de pensamentos positivos, que tudo começa com os pensamentos positivos, porque os pensamentos geram palavras, as palavras vão gerando ações, hábitos, formando a nossa personalidade. E eu não estou falando só sobre hábitos de ação, estou falando de hábitos mentais também, porque a gente sabe que reclamar é um hábito mental, não elogiar é outro hábito mental. Isso tudo são coisas que se originam nos nossos pensamentos. Então, a primeira maneira da gente cuidar, trazer mais leveza para a nossa vida é tomando cuidado com os nossos pensamentos. Aí eu fiz essa postagem de manhã e depois eu fiquei pensando. Hoje eu falei para as pessoas que uma maneira de trazer mais leveza para a vida era ser mais atento, cuidar melhor dos seus pensamentos. Aí depois eu fiquei pensando, será que fica claro para todo mundo o que eu quero dizer com cuidar dos seus pensamentos? Será que todo mundo sabe como cuidar dos seus pensamentos? E aí eu queria ouvir de vocês que estão aqui comigo. Vocês sabem o que significa cuidar dos seus pensamentos e como fazer para cuidar dos pensamentos? Porque eles parecem que chegam, né? Que são meio aleatórios e no primeiro momento parece que a gente não tem muito domínio, assim, muito controle sobre eles. Então, como a gente poderia cuidar desses pensamentos, visto que os pensamentos, eles são a porta de entrada para uma vida mais leve? Me digam aí. Como cuidar dos pensamentos? Vou dar um tempinho para vocês responderem, porque se eu for falar, eu já vou respondendo. Eu sei que é meio ruim digitar no celular, então... Para explicar essa coisa dos pensamentos positivos e dos pensamentos não tão positivos assim, eu gosto de fazer
uma analogia. E essa analogia eu costumo fazer da seguinte forma. Imagina que cada pensamento negativo que você tem, cada pensamento carregado, cada pensamento denso, né, cada pensamento que te inquieta e mina a tua energia é uma bolinha vermelha. E aí você tem o primeiro pensamento, que é uma bolinha vermelha, e esse pensamento, né, como a natureza da nossa mente é a de um cavalo correndo, desenfreadamente, normalmente esse primeiro pensamento, ele gera um segundo pensamento. E aí vai vir um terceiro, um quarto, um quinto, e quando você for ver, a sua mente está povoada, cheia de bolinhas vermelhas. Esses dias, antes de ontem, eu contei uma história que aconteceu comigo, né, uma ocasião que aconteceu comigo, que eu estava gravando o meu curso online, e aí no dia da gravação, nesse dia eu estava com um colar, e o colar ficou batendo no microfone, e todos os vídeos que eu tinha gravado naquele dia se perderam, porque ficou bem ruidoso. E aí, quando eu soube dessa notícia, né, de que os vídeos que eu tinha dado um trabalhão para fazer tinham se perdido, eu fiquei muito mal, eu me culpei muito. E os pensamentos no primeiro momento era: poxa, Eduarda, como é que você pôde cometer esse erro? O primeiro nível de pensamentos era esse: como é que você conseguiu cometer esse erro? Nossa, Eduardo, um erro básico desse, como é que você fez isso? Você não sabia que o microfone tinha que ficar longe do colar? Olha só, primeiro nível. O segundo, eu deixei esses pensamentos, essas bolinhas vermelhas, povoarem a minha mente. Então, quando eu estava voltando para casa, começou a surgir um outro nível de pensamentos ruins, pensamentos negativos. E os pensamentos eram: ainda bem que deu errado, porque não era para você estar gravando esse curso mesmo. Quem você acha que você é para querer gravar um curso e ensinar as pessoas, ajudar as pessoas com motivação? Deu errado porque não era para ser mesmo. O conteúdo tá um lixo. Então, olha o nível que foi ficando. Aí depois chegou: você não tem competência para isso. É sabido, Eduardo, você sabe que você não manja das coisas. Então já foi, percebe? Já foi pro meu valor pessoal. Antes era a culpa pelo erro que eu tinha cometido e o chicotinho pelo erro que eu cometi. Depois eu deixei que esses pensamentos ficassem na minha cabeça. Eu dei pano pra manga. Eu nutri esses pensamentos, eu alimentei. E aí eles foram crescendo e começaram a falar sobre mim. Falar sobre minha competência, o meu valor pessoal, ou no caso a falta de valor e tal. Até que eu tive um momento de consciência plena, percebi isso. E aí eu consegui reorientar esses meus pensamentos, né? Tanto reorientar os pensamentos quanto trazer autocompaixão para aquele momento. Mas agora eu nem quero falar sobre autocompaixão. Eu quero voltar a falar sobre essa analogia das bolas vermelhas. Então, quando eu estava nesse momento nutrindo esses pensamentos, eu estava deixando que bolas vermelhas ficassem na minha mente, certo? Estamos na mesma página? Todo mundo entendeu até aí? E aí, a minha mente cheia de bolas vermelhas. Então, como eu faço, Eduarda, para cultivar bons pensamentos? O que eu tenho que fazer é começar a tirar essas bolas vermelhas, colocando no lugar delas bolas azuis, que são as bolas dos bons pensamentos, dos pensamentos proveitosos, vamos dizer assim. Um pensamento super negativo que a gente faz com muita frequência, quando uma coisa acontece, né, quando a gente está passando por uma situação que a gente não queria estar passando, a gente começa: por que eu, por que comigo? Eu não mereço isso, o que eu fiz para isso estar acontecendo comigo? Isso é um bocado de bola vermelha que a gente está colocando na nossa mente. Essas perguntas, elas não costumam ajudar em nada. Então, e elas, como aquele ciclo vicioso que eu estava falando, elas contribuem para que outras bolas vermelhas vão surgindo. Então, na hora que a gente percebe isso, o sábio, o bom para a gente é fazer o quê? Começar a rebater essas bolas vermelhas. Então, eu sempre começo com a prática de gratidão. Quando eu vejo que tem umas bolas vermelhas aqui, eu dou uma respirada funda e começo: pelo que você é grata nesse momento, Eduarda? E aí eu começo a procurar, examinar minuciosamente que motivos eu tenho para ser grata naquele instante. Essa é uma excelente maneira da gente começar a trazer bolinhas azuis.
E as bolinhas azuis vão fazendo com que outras bolas azuis surjam, assim como as vermelhas dos pensamentos carregados, né, energeticamente carregados, negativamente, também vão fazendo com que outros pensamentos ruins sejam. Então eu começo a fazer isso, praticar gratidão. Eu olho para alguma coisa que eu acho muito bonita, assim, que eu contemplo alguma coisa por um tempo. Então, vamos dizer que meu filho está brincando. O rosto do filho da gente, né? Do filho, da filha, do nosso marido, enfim, de alguém que a gente ama. Eu começo a olhar para esse rosto por um tempo, contemplar aquela pessoa, ou o belo que está na natureza, em alguma obra de arte que possa ter na sua casa, um quadro, uma escultura, é uma imagem que você olha e você gosta daquilo que você está vendo. Então, eu começo a dar espaço para o positivo. Então, estou lá contemplando, nossa, olha isso aqui, olha que lindo, esse sorriso do meu filho, olha como o sorriso dele é bonito. Ai, quando o Pedro sorri desse jeito, quando o Mari faz isso, olha, Nana, eu vou fazendo esse tipo de coisa e quando eu vou ver, quando eu tô vendo, quando eu percebo, a minha tendência para o lado negativo já está diminuindo. Então, essa outra coisa que eu citei agora é uma excelente maneira de trazer mais bolas azuis para o cérebro e tirando pouco a pouco essa tendência que estava existindo de pensar negativamente. Então, eu começo, uma bolinha azul chega, daqui a pouco outra bolinha azul chega, eu vou tendo outro pensamento positivo, eu vou agradecendo. Uma outra coisa que é super eficaz é você se lembrar, trazer à consciência uma memória boa que você tem, de algo bom que lhe aconteceu, uma coisa que quando você lembra você se emociona, que é algo que aconteceu há, sei lá, 2, 3, 5 anos atrás, mas que mesmo assim ainda é um motivo de você se sentir muito grato e muito feliz, muito contente quando você se lembra daquilo. Por exemplo, no meu caso, algumas pessoas sabem que eu demorei muito para tirar a carteira de motorista e no meu processo de tirar a carteira de motorista eu fui reprovada várias vezes. Eu acho que eu fui reprovada umas 5 vezes para na sexta vez conseguir ser aprovada. E hoje já tem o quê? Uns 3 anos que eu tenho carteira de motorista. E mesmo assim, mesmo depois de todo esse tempo, quando eu lembro da sensação que eu senti quando eu consegui chegar lá no final da prova do circuito do Detran, eu me emociono, porque eu quis muito essa carteira de motorista. Ó, eu tô falando e já vai me dando aquela emoção. Eu quis muito essa carteira, eu vivia muito limitado, eu já tinha criança pequena, né? Tinha 3 filhos, e era assim, quando o Danilo podia me levar, ou tinha que ir de Uber, o carro em casa e não tinha que me levar, então aquilo limitava muito minha vida. E aí, quando eu cheguei no final daquele circuito, que ele olhou pra mim e me deu parabéns, o cara lá que tava fazendo o exame, aquilo foi um momento muito marcante pra mim. E que eu nunca quero esquecer a emoção que eu senti naquele momento. Então, ainda hoje em dia, quando eu me lembro daquela emoção, quando eu trago à consciência aquele momento que eu vivi, esse momento é responsável por elevar a minha energia. Então, todo mundo, você que está me ouvindo, que está aqui na live comigo, eu tenho certeza que tem um tipo de memória como essa. Eu tenho outras também, né? Eu lembrei dessa. Mas em momentos que você está sentindo que a carga está muito negativa, traz à consciência essa memória e ela vai te ajudar a tirar a carga negativa que você estava... a carga de pensamento negativo que você estava sentindo, tá? Então, nessa primeira parte, nessas ações sobre pensamento positivo e otimismo, eu elenquei evitar críticas e reclamações, sempre evitar críticas, sempre evitar reclamar, porque isso daí leva a gente para traz pra gente um peso, leva a gente para uma tendência pesada de ficar achando cada vez mais motivos, mais e mais motivos de achar coisas ruins e de se sentir mal. Então, elogiar sempre, agradecer frequentemente, praticar gratidão todos os dias. Eu já ensinei por aqui diversas maneiras, né? Aos 5 dedos, usar os dedos como uma medida de gratidão. E lembrando, pensando em 5 coisas que aconteceram durante o dia que fizeram com que você se sentisse grato. Um estágio avançado é ir para os 10 dedos. Então, terminar o dia achando 10 motivos de agradecer. Se blindar contra as notícias ruins. Gente, isso é uma coisa muito, muito, muito importante. Uma coisa que
mina a nossa energia, que faz a gente se sentir muito pesado, que tira a nossa leveza, é essa quantidade de notícias ruins que a gente ouve, que a gente escuta, que a gente vê, né? Então, eu acho que uma prática urgente para quem ainda não faz isso é parar de assistir noticiário. Quem aqui assiste noticiário? Você já percebeu, ao assistir noticiário, que 80% das notícias que passam no noticiário são notícias ruins, né? Acho que você já deve ter percebido isso. Isso que eles fazem do cultivo dessas notícias ruins, o jornalismo sabe que a nossa mente ela fica procurando maneiras da gente sobreviver, né? De preservar a nossa espécie e de ficar tudo bem com a gente. Então, quando você publica, compartilha uma notícia ruim como essa, as pessoas que estão lá por trás do jornal, elas sabem que aquilo vai fazer com que a gente fique super ligado. Então, assim, catástrofe acontece em Recife, deslizamento de terra faz 20 famílias ficarem soterradas, chuvas em excesso deixam desalojadas 115 famílias. Quando o noticiário passa isso, as pessoas que prepararam o noticiário sabem que nesse momento toda a nossa atenção vai ficar ligadíssima nesse momento. É por isso que tem tantas notícias ruins e quando eles fazem a chamada do noticiário já trazendo as notícias ruins, né? Para que a gente fique curioso e queira assistir o noticiário depois. Então, por favor, se vocês ainda não têm essa prática, desistam de noticiários, parem de assistir noticiários. Existem outras maneiras da gente se informar. Uma vez por dia, se você quiser, você pode dar uma olhada no site de notícias. Ou, se você for mais extrema, como eu não olho nem site de notícias. Faz uns 3 anos que eu deixei de assistir televisão e ler notícias, esses tabloides, tudo isso, portais e tal. Eu não leio nada disso. E eu tenho o seguinte pensamento: se a notícia for muito ruim, ela vai arrumar um jeito de chegar até mim. Então, assim, se é algo que eu tenho que saber, tipo assim, tá vindo um tsunami que vai atingir Recife. De alguma maneira, nas redes sociais dos meus amigos, pelas redes sociais dos meus amigos, eu vou saber que esse tsunami está chegando em Recife, vai atingir, que eu preciso cuidar, entende? Então, assim, essa prática, a de se blindar, prestar atenção no que você ouve, não só nos noticiários, mas as conversas que você deixa que tenham com você. Tipo assim, chegou uma pessoa e começa: Eduarda, tu visse aquela pessoa, menina, ele fez isso, ele é uma pessoa fofocando, falando mal da pessoa e você ali escutando. E isso também mina a nossa leveza. Então, escutar notícias ruins, ver notícias ruins, assistir filmes pesados, coisas que tiram nossa esperança na humanidade. Então, assim, essas notícias ruins, essas coisas pesadas, acabam fazendo com que a gente perca a esperança. A gente deixe de acreditar que o mundo é um lugar bom para se viver. Deixa eu olhar a hora. Que é bom estar vivo, que a gente tem motivo de acreditar, de ter esperança no amanhã. Então, a primeira diferença que eu vi quando eu tirei os noticiários da minha vida foi que eu voltei a ter esperança no amanhã. Eu voltei a acreditar que o amanhã poderia ser bom. Porque era tanta notícia ruim que eu ouvia que eu ficava o tempo todinho com as anteninhas ligadas. Antevendo que ali ia acontecer um assalto, que ali tinha um abusador, enfim, coisas ruins o tempo todo. Então, cuidem do que vocês colocam para dentro de vocês. O que leem, o que ouvem, o que falam e também o que escutam, tá? Sorrir, sustentar um sorriso, sorrir o máximo possível também é uma prática que super ajuda a trazer leveza para a nossa vida. Muitas vezes a gente não está nem com vontade de sorrir, mas quando a gente entende que o sorriso é terapêutico, você se permite sorrir acreditando que o corpo, né, no caso o sorriso, vai influenciar a forma como você está se sentindo, porque corpo e mente são uma coisa só. Oi Maria Lúcia, saudade de você, que bom que você chegou por aqui. Estou falando sobre leveza, tá? Sobre maneiras de trazer mais leveza para a nossa vida. Então, assim, sustenta um sorriso. Quando alguém contar uma coisa engraçada, queira rir.
Se você tem aquele vídeo que você sabe que é muito bom e que lhe faz rir no YouTube, assista esse vídeo com mais frequência. Tenha conversas bobas, assim, conversas que vão fazer com que você gargalhe. A primeira grande diferença que eu percebi na minha vida depois que eu comecei a cultivar leveza foi que eu comecei a gargalhar. Então, quando eu gargalhei pela primeira vez, nossa, eu nunca mais queria parar de gargalhar, porque fazia anos que eu não gargalhava. Eu sempre fui uma pessoa muito densa, muito pesada. Eu sempre era aquela pessoa que pesava as conversas, sabe? Que a pessoa estava contando uma piada e eu dizia, não achei graça nenhuma. Coisas assim. Eu sou de uma família de mulheres muito rígidas, sabe? E eu era rígida também, até que eu percebi que isso não me fazia bem. Porque eu era extremamente negativa, né? Eu sempre vi o lado ruim das coisas, eu sempre acreditava que coisas ruins iam acontecer comigo. Eu deixava de ver beleza, eu via o mundo muito cinzento por conta de ser dessa maneira. Então, quando eu comecei a cultivar outros hábitos, quando eu comecei a trazer, permitir que essas práticas que eu estou ensinando aqui para vocês se tornassem parte da minha vida, a leveza, pouco a pouco, foi chegando. Então, vocês estão aqui diante de uma pessoa transformada pelo que está ensinando. Estou falando de uma coisa que aconteceu comigo, que acontece comigo, que eu vivo hoje em dia. Então, o primeiro conjunto de ações seriam esse, né? Seria cuidar, cultivar pensamentos positivos através dessas práticas que eu citei e cultivar o otimismo. Um segundo conjunto de práticas é brincar. E esse é bem chocante às vezes para os adultos, né? Eles escutam brincar e pensam, quê? E eu lá tenho tempo de brincar. Ah, brincar é para criança. Não faz sentido algum isso que você está dizendo. Mas assim, desmembrando brincar. Com brincar eu quero dizer lazer, esportes, fazer alguma atividade física que chegue para você com a sensação de é bom pra mim. Não uma atividade física que você faz por obrigação, que você chega lá, por exemplo, malhar. Ai, que saco, olha eu aqui de novo nessa academia. Isso aqui com certeza não é brincar. Eu tô falando de algo que você faz por prazer, que você gosta, que é um hobby, além de ser importante para sua saúde. Então, no meu caso, eu faço jiu-jitsu e esse ano tá no planejamento fazer musculação para melhorar o meu rendimento no jiu-jitsu. Então, assim, por mais que eu esteja sem vontade naquele momento de ir para o jiu-jitsu, eu já sei pelas experiências que eu vivi lá, que quando eu chegar lá vai ser muito bom. Então, eu sei que pode ser que eu comece o treino sem vontade nenhuma, mas que daqui a pouco a vontade vai chegar e vai ser muito bom para mim. Então, é desse tipo de brincar que eu tô falando. É esse brincar, essas práticas de lazer, essas atividades físicas, esportes, artesanato, né? Algo que mexa com as mãos, que lhe traga bem-estar, dançar, ouvir música alta e deixar que a música movimente o seu corpo, cantar, extravasar. Muitas vezes a gente só precisa extravasar o que a gente está sentindo. Então, eu tenho uma prática que é quando eu dirijo sozinha, eu abro os vidros do carro e eu coloco a música, uma música que eu super sei, que eu adoro. Eu tenho uma playlist favorita para esses momentos. E eu dirijo cantando loucamente, sabe? Assim, extravasando completamente. Esse é o meu momento. E eu sempre comento isso, que eu tenho medo de alguém me filmar e colocar no YouTube. Tipo assim, mulher cantando, sei lá, no carro. Então, assim, toda vez que eu tenho esse pensamento, eu acabo fechando as janelas e falando pra mim mesmo. Tá bom, Eduarda, tá bom, tá demais, tá demais. Porque eu acho que até eu me assustaria se eu visse de fora como eu me comporto quando eu tô dirigindo com os vidros abertos e escutando música alta. Então, é essa sensação que eu tô dizendo. Isso é brincar. E umas crenças que a gente tem, assim, que a gente criou, que a gente ouviu e acabou tomando como verdade, atrapalham muito esse nosso momento de brincar, né? De alimentar a nossa criança interior. Uma das crenças é a que a gente vale o que a gente produz. Então, a gente tem que trabalhar para a nação. A gente vale o que a gente produz. Tempo é dinheiro. Se eu acho tudo isso, eu vou me ocupar de trabalho o tempo todo e eu não vou me permitir momentos como esse, de brincar com seus filhos. Aí você pode
ter a dúvida, sim, Eduarda, mas o que é brincar? Como eu saberia que eu estou brincando? Então, um sinal de que está sendo uma brincadeira para você é que é um momento sem objetivo. Você não está com um objetivo ali, você está vivendo o momento. Simplesmente vivendo o momento, embarcando no momento, curtindo o momento. Um dia desses, eu estava na praia com a minha família e aí eu chamei meus filhos para fazer croquete. Eu chamo de croquete enrolar na areia, né? A gente ir lá para cima e vir descendo até chegar na água. E eu era a única adulta fazendo aquilo. Eu, as minhas 3 crianças, meu marido estava na água conversando com uns amigos nossos que estavam com a gente. E eu subia, enrolava, chegava na água. Lá vinha um filho, fazia a mesma coisa, depois a gente subia. Naquele momento, eu estava 100% imersa naquela brincadeira. Fui eu que propus a brincadeira. Eu quis brincar daquilo. Então eu estava nem aí se o povo estava me julgando, se o povo estava dizendo, oxe, que pessoa, a mulher fazendo um negócio desse, não é uma adulta, se fosse uma criança. Eu não estava nem aí, eu estava vivendo aquele momento. Então, como saber se você está brincando? O indício é esse. É um momento sem objetivo. Eu não estou com objetivo nenhum. Eu não quero aprender, eu não quero ensinar, eu não quero ser exemplo, eu só quero curtir. Isso é brincar. Então, trazer mais momentos de brincadeira, de atividades sem objetivos, abrir espaço para brincadeira na nossa vida é uma das formas de trazer leveza para os nossos dias. Maria Lúcia, está falando de algo que venho pensando muito. As notícias ruins têm me atingido muito mais e tento evitar sempre que posso, porque minha atuação acaba me obrigando a ficar por dentro. Maria Lúcia, evita sempre que você puder, o máximo que você puder. E eu não sei se você escutou a parte que eu falei, que eu tenho um pensamento que é o seguinte, eu tenho certeza que se a notícia for para eu saber, ela vai chegar para mim. Então, seja através de um amigo, de uma amiga, nas redes sociais, assim, que eu também me blindo muito aqui nas redes sociais. Eu não sigo qualquer perfil, eu não sigo qualquer pessoa, eu não sigo nada de notícias, assim, G1, R7, Veja, nada. Eu não sigo nada disso. Então, assim, confia que o que é para você saber vai chegar para você. Cuida também dos filmes que você vê, do que você coloca para dentro de você em todos os aspectos, sabe? Não só notícias, mas as conversas, os filmes. Eu não assisto filme de violência. Eu não tenho psicológico para assistir filme de violência. Então, todo mundo sabe. Eu peço uma indicação, alguém posta, que filme lindo. Aí eu já pergunto, é levinho? Eu só assisto filme leve, só leio filme leve, só vejo coisa leve, porque eu não tenho psicológico para assistir aquilo sem absorver e sem ficar mal. Eu fico muito mal, drena completamente minha energia e eu perco completamente a leveza. E a depender da notícia, eu perco a leveza por dias. Por dias eu fico muito mal. Por exemplo, falou de violência contra a criança, criança sofrendo, coisas que fizeram, atrocidades que fizeram contra crianças. Não me conte. Eu não tenho capacidade de escutar uma notícia dessa e continuar o meu dia de uma maneira normal. Eu não tenho. Então, eu não quero saber. Às vezes a pessoa quer começar a falar, eu já falo, parou, peraí, deixa eu sair. Continue que eu não quero escutar, não. E saio. Hoje em dia, quem convive comigo já aprendeu a respeitar isso e nem me conta. Já pergunta, você quer saber, Duda? Aí eu já falo, quero não. Obrigado, quero não. E saio. Tá? Então, o brincar seria uma segunda maneira, esse lazer, trazer lazer para a nossa vida, atividades sem objetivos, dança, música, artesanato, esportes, tudo isso contribui para a nossa sensação de leveza. Então, o que acontece? Muitas vezes, o que é muito comum na vida de um adulto, ele se ocupa tanto de tantas coisas de trabalho, de tantas coisas de produtividade, de trazer mais dinheiro para a nação e de mostrar, né, o símbolo do valor pessoal de um adulto é a conta bancária dele. Quanto ele vale é quanto ele tem. Né? A gente cresce escutando isso. Que aí a gente acaba deixando pouco ou nenhum espaço para o brincar.
Quer ver outra coisa que é a terceira ação que contribui para a nossa leveza e que a gente também desvaloriza muito ela nos dias atuais? É o tal do dormir bem. Dormir bem está associado, quer dizer, não dormir bem está associado a várias doenças e várias condições, inclusive a depressão. Então, dormir é uma coisa muito importante. Quantas horas é suficiente para você é diferente de quantas horas, quer dizer, quantas horas são suficientes, são consideradas dormir bem para você, é diferente de quantas horas são consideradas dormir bem para mim. Eu posso dormir bem em 6 horas, você pode achar que você precisa de 7. Então, a gente tem que colocar o dormir por horas suficientes na nossa conta. Porque quando a gente dorme mal, aquela noite mal dormida, ela tem consequências. Quando eu durmo mal, na época que eu amamentava meus filhos e eles acordavam muito à noite, eu já acordava reclamando. Quando eu dormia mal, era batata. O meu dia todo era péssimo. Eu reclamava de tudo, eu acordava super cri-cri. Qualquer coisinha que as crianças fizessem, eu já estava ali bufando. Quando eu bufo é porque eu tô muito mal, assim, eu tô muito estressada, eu tô a ponto de explodir. Então, o dormir bem precisa ser colocado na nossa conta de hábitos que contribuem para a nossa sensação de leveza. Não podemos desvalorizar nem o brincar, nem o dormir bem, tá? Tem um livro, tem um estudioso que se chama Stuart Brown. Eu acho que é esse o nome dele. Eu posso estar errada, deixa eu conferir nas minhas anotações. Isso mesmo, Stuart Brown, que ele diz o seguinte, que o oposto da brincadeira não é o trabalho, é a depressão. E ele argumenta que tanto o tempo de brincar como o sono, eles são 2 fatores extremamente importantes, desvalorizados na cultura atual, mas que contribuem muito para o nosso bem-estar, muito para a nossa felicidade. Esse Stuart Brown, ele tem um livro só sobre brincar, não tem traduzido para o português, mas para quem quiser ir mais a fundo e ler em inglês, o livro é Play e tem um subtítulo que agora eu não me lembro, mas é falando isso, assim, como brincar contribui para a nossa leveza, como aumenta a nossa criatividade. Então, brincar é importante em vários aspectos. Então, brincar e dormir bem, tá? Nos convencemos que brincar é um desperdício de tempo. É aquela coisa das crenças, né, que eu tinha falado. Temos muitas crenças que, como precisamos ser produtivos e como valemos teoricamente o que produzimos, o dinheiro que tem na nossa conta bancária, então se a gente está gastando o pouco tempo que a gente tem, porque a gente quase não tem tempo livre, que trabalha que só, com brincadeira e com sono, a gente está desperdiçando tempo. Só que não é assim que funciona. A falta de momentos de prazer, que são esses de brincar, e a falta de noites bem dormidas, cobra uma conta depois. A gente passa a sentir os efeitos disso. Talvez não no primeiro ano, talvez não no segundo, mas em seguida, anos depois, você começa a perceber que a vida já não está mais tão boa para você, que você começa a dizer coisas do tipo, eu vivo para pagar a conta, minha vida é pagar a conta. Então eu trabalho, ganho dinheiro e não desfruto do dinheiro que eu tenho. Então, isso é um indício muito forte, né, que está faltando você na sua vida. Está faltando essas práticas que equilibram esse outro lado, que é o lado do trabalho. Então, até agora, nós conversamos sobre o impacto do pensamento positivo e do otimismo na sensação de leveza. Falamos sobre a importância do brincar, né, desse tempo de lazer, e cada um vai saber o que é brincar para si, né? Eu posso dizer, Lúcia, dance, e Lúcia não é muito de dançar, não faz muito a praia dela, mas Lúcia adora cantar. Então, assim, cada um de nós vai perceber o que é brincar pra gente. Agora, por favor, também vamos desconstruir verdades absolutas sobre a gente. Tipo assim, eu odeio dançar. Há quanto tempo faz que você não dança? Quanto tempo faz desde a última vez que você se permitiu dançar? Eu não sei gargalhar. Eu, Eduarda, achava que eu não sabia gargalhar. Eu falava assim, não, menina, isso não é pra mim, não. Eu não nasci assim, eu não sei. É erro de fábrica. Só que qual era a questão? Eu não fazia isso. Então, assim, vamos imaginar a leveza como uma habilidade que quando a gente pratica, a gente aumenta ela, e quando a gente não pratica, diminui ao ponto de parecer que ela não existe. Mas é só uma questão de uso e de desuso, de prática e de não prática.
À medida que a gente começa a praticar aquilo que a gente achava que não tinha, que não fazia parte da gente, quando você vai perceber, eita, olha eu aqui gargalhando. Então, quando eu me vi gargalhando, eu pensei, nossa, eu sei gargalhar também. Olha só que incrível. Então, vamos abrir a mente para não deixar que as velhas opiniões que a gente tem formadas sobre a gente nos impeçam de trazer mais leveza para a nossa vida, tá? Então, vamos ver que lazer faz sentido para a gente, mas está aberto para outros lazeres, outras formas de brincar fazerem sentido para a gente, tá? Joia? Deixa eu ver aqui se eu estou esquecendo de algo. Antes de chegar no quarto e último ponto, deixa eu dar uma lidinha. Aproveitem aí se vocês quiserem escrever, fazer alguma pergunta. Aqui embaixo tem uma interrogação, que é um lugar para fazer uma pergunta, se vocês quiserem, tá? É um lugar destinado para isso. Clica aí, vai aparecer uma caixinha para colocar a pergunta. E aí todo mundo fica vendo de uma maneira melhor a pergunta que você fizer. Deixa eu ver. Não. Tudo que eu tinha para falar sobre esses 3, consegui vencer. Eu tô muito contente comigo, porque não tô me perdendo no que quero falar. Assim, eu fiz uma colinha e tô indo bem pela colinha hoje. Então, além esses 3 conjuntos de ações, tem um quarto que acaba que é a minha expertise, assim, é o que eu mais entendo, que é a questão do tempo livre. Então, outro conjunto de práticas que fazem muita diferença na nossa sensação de leveza é contemplação, tempo livre, desacelerar, cultivar a tranquilidade e a calma, descansar. Várias vezes a gente conversa por aqui no Instagram sobre essa dificuldade que os adultos têm de descansar. Eu já falei sobre isso, estava falando sobre isso aqui na live. Isso se dá por conta dessas crenças que a gente tem, que a gente absorve da sociedade, da nossa família. Eu conheci um homem, para vocês terem noção de como isso é uma coisa grave, assim, séria. Eu conheci um homem que ele não tirava os sapatos em casa. Ele estava sempre pronto em casa para sair. E conversando com ele, depois eu fui entender que ele cresceu escutando e vendo o pai dizer que um homem deveria estar sempre pronto para o trabalho. Então, assim, ele chegava do trabalho e quando você chega, você faz o quê? Você toma banho e fica com a roupa mais confortável, certo? Ele não. Ele tomava banho e novamente ficava pronto para qualquer momento, se precisasse, ele está pronto para sair. Isso é um sinal muito claro de como a gente cresceu escutando coisas ruins sobre descansar, desacelerar, ficar sem fazer nada. Às vezes a gente tá sem fazer nada e passa alguém. Tô na casa de Nathalie, aí eu me deito na rede da casa de Nathalie. Aí Nathalie passa. Aí eu tenho que justificar a ela o porquê de eu estar ali deitada. Tipo assim, é que minha perna tá doendo tanto. Ou senão, é que eu já fiz isso, isso, isso e isso. Agora eu posso me deitar. Eu já trabalhei tanto que agora eu vou me deitar aqui um pouco. Então, quando a gente vai tirar esses momentos de descanso pra gente, quando a gente vai ficar sem fazer nada, apenas sendo, a gente se justifica para os outros, para as pessoas, mas acima de tudo pra gente mesmo. Como se a gente tivesse que se dar uma boa justificativa para ficar contemplando, relaxando, descansando, cultivando tranquilidade na nossa vida. Vocês já perceberam isso na vida de vocês também? Como é difícil pra gente assumir que a gente tá naquele momento sem fazer nada? Tá fazendo o que aí? Nada. Tô apenas deitada aqui na rede, curtindo. Ninguém diz isso, quase ninguém diz isso. A gente tem um medo danado de dizer isso, do que os outros vão pensar quando a gente disser isso. Vão pensar que eu sou uma desocupada, vão pensar que, sei lá, eu passo o dia todo de perna pra cima. É esse tipo de coisa que passa pela nossa cabeça, não é? Me falem aí. O cultivo da tranquilidade, da calma. O que eu quero dizer com tranquilidade? Então, imagina que cultivar a tranquilidade, se tornar uma pessoa mais tranquila, é você abrir uma clareira, um espaço emocional na sua vida ali e
se dar nesse momento, nessa clareira, um momento para pensar, ser, sonhar, questionar, ficar ali com seus pensamentos e suas reflexões. E isso daí é trazer tranquilidade. Nessa vida agitada que a gente leva, o que a gente menos tem é tranquilidade. Nem calma, nem tranquilidade. Calma é aquele momento de respirar, né? Ou de construir um segundo que faz com que você se torne menos reativa, que você pondere mais antes de falar, que você pense mais antes de agir. Isso é cultivar a calma. E a tranquilidade seria isso, esses espaços, essa clareira que você abre na sua vida, um espaço emocional em que você consegue ficar em silêncio, pensar, refletir, meditar. Às vezes só quero o silêncio. Ai, Nathalie, super. Às vezes eu só quero o silêncio também. Legalizar o silêncio é uma coisa urgente. Então, quando as pessoas estão em silêncio em casa, elas não estão tristes. Elas estão ali com seus pensamentos, meditando, pensando na vida, olhando uma árvore, à toa, e tá tudo bem. A gente não precisa estar se ocupando o tempo todo. E uma coisa importante é que muitas pessoas têm muito bloqueio com essa questão da tranquilidade e da calma, por conta que a gente cresceu escutando assim. Nathalie, sei lá, tá chorando. Nathalie fez uma coisa, teve um comportamento errado, vamos dizer assim. E aí eu olho pra Nathalie e falo, Nathalie, calma. Só que eu não tô calma quando eu peço calma, Nathalie. Então fica quieto aí. Eu tô falando, pedindo quietude, e eu tô super agitada, super nervoso. Então a gente tem umas informações trocadas em relação a essa calma e essa tranquilidade, porque a gente cresceu escutando as pessoas nos pedirem calma e tranquilidade, sendo que elas não estavam modelando esse comportamento. Entende? Entende o que eu quero dizer? Se eu estou pedindo calma ao meu filho Pedro, e eu peço muito calma a esse meu filho Pedro, eu peço muito calma a esse menino, eu tenho que modelar que calma é essa que eu espero que ele sinta. Então, assim, Pedrinho, vamos respirar, meu filho. Vamos respirar, vamos fazer a respiração dos 5 dedos. Meu filho, assim, respira, Pedrinho. Respira, meu filho. Entende? Então, Pedrinho, se acalma! Como é que ele vai entender que calma é essa que eu estou pedindo, que é uma calma que eu não sou? Então, a gente cresceu com essa informação trocada sobre tranquilidade e calma. Então, muitas vezes, a menção da palavra fique calmo, da expressão fique calmo, já traz um nervosismo para a pessoa. A pessoa não tem um conceito construído na cabeça dela que bata com o que eu estou pedindo. Então, para ela ficar calma é uma coisa ruim. Ficar tranquila é uma coisa ruim. Ela nunca viu ninguém bem na tranquilidade e na calma. Fica claro para vocês o que eu estou querendo dizer? Então, assim, especialmente pra gente que tem filho pequeno, pra gente que tem filho que tá nessa fazenda de construção, quando a gente pedir calma, vamos modelar a calma. Quando a gente pedir tranquilidade, meu filho, eu queria tanto que você fosse mais tranquilo, meu filho. Aí ele olha pra sua vida, você não tem um momento de tranquilidade no seu dia. Que tranquilidade é essa que você tá pedindo? Que é uma tranquilidade que você não é, que você não pratica, que você não faz. Entende? Então, vamos prestar atenção para que a mensagem ela chegue certinha. E prestar atenção se a gente tem esse tipo de crença dentro da gente. Se a gente cresceu com essa visão errada da tranquilidade e da calma. Então, eu vou dizer assim, Eduarda adora ficar no silêncio sem fazer nada. Assim, eu estou curtindo minha tranquilidade, eu sento, deito na minha rede e estou tranquila. Para Nathalie, aí já não é tranquilidade. Ela já fica, sei lá, entediada. Então, não necessariamente a maneira que eu sinto tranquilidade vai ser a mesma maneira que Maria Lúcia sente tranquilidade, que Nathalie sente tranquilidade. O que a gente precisa fazer é buscar as nossas maneiras. Então, Eduarda sente tranquilidade quando ela deita na rede. Nathalie, ela sente-se tranquila quando ela sai para dar uma volta nas redondezas da casa dela. Então, caminhar deixa a Nathalie super tranquila. Então, o que Nathalie tem que fazer? Cultivar mais esse hábito. Se isso que traz tranquilidade para a vida de Nathalie, mais disso, por favor. Então, aqui,
também é um momento de autorreflexão, é um momento de autoconhecimento. Você tem que perceber o que faz sentido para você, do mesmo modo que eu sei o que faz sentido para mim. Então, quando eu tomo aquele banho que eu sempre mostro por aqui, nunca mais eu mostrei, porque eu tenho tomado no escuro absoluto, que as minhas velhinhas acabaram, eu tenho até que ir comprar e é meio longe onde eu compro. Quando eu tomo aquele banho, para mim, é um momento de extrema tranquilidade. Mas para outra pessoa, a pessoa pode, sei lá, ter medo de escuro. Ela pode ficar extremamente agoniada no escuro, entende? Então, vamos ver o que faz sentido pra gente, mas cultivar esses momentos de tranquilidade, de calma e de fazer nada. Legalizar esses momentos de descanso, querer descansar, pensar assim, olha, hoje eu já fiz tudo o que eu tinha me proposto a fazer. E é importante também que quando a gente for fazer essa lista, né, das coisas que a gente quer fazer, a gente não bote 25 itens, porque se a gente bota 25 itens nessa lista, a gente nunca vai terminar. Então, que a gente faça uma lista respeitosa com a gente mesmo. A gente trabalhou, Maria Lúcia trabalhou, ela já disse pra mim que a natureza do trabalho dela é um pouco estressante, ou muito estressante. Aí Maria Lúcia chega em casa e aí ela, em vez de se dar esse tempo de tranquilidade, de calma, de fazer nada, ela começa a procurar mais e mais ocupações. Porque também é um vício isso de ficar se ocupando o tempo todo, entende? Então, usei Maria Lúcia como exemplo porque estou vendo aqui a fala dela. Mas que a gente avalie isso na vida da gente mesmo, sabe? Será que eu estou me ocupando muito porque eu sou meio viciada em ficar fazendo as coisas? Porque eu tenho essa crença de que eu valho quanto eu produzo, eu preciso estar produzindo o tempo todo, eu preciso estar me ocupando o tempo todo, porque é nesse momento que eu tenho valor, que eu aparento para as pessoas que eu tenho valor. Se isso daí é uma coisa que a gente acha, é urgente que a gente desconstrua isso. Porque o que mais tem, gente, hoje em dia, são pessoas extremamente adoecidas por conta de trabalho, fazer e pouco espaço para ser. Então, antes que a gente adoeça, antes que o nosso corpo e a nossa mente comecem a cobrar essa conta, é bom que a gente, por consciência, comece a cultivar esses hábitos. Parar, contemplar. Você está diante de uma árvore, de uma coisa que é bem bonita, você não está atrasada, você tem um tempo. Por que não parar e olhar para essa árvore? Ficar olhando balançar das folhas, as cores, os tons diferentes, os tons de verde diferente na folha. Você está diante do mar, você não está com pressa, você não tem nenhum compromisso. Por que não parar para apreciar o mar? Apreciar uma folha, uma flor, algo de belo que você encontra no caminho que você faz, na vida comum que você tem. Todas essas coisas contribuem. O belo é algo que traz muita leveza para a nossa vida. Contemplar o belo, passar 5 minutos olhando uma coisa muito bonita, uma coisa que você acha muito bonita, eleva a sua energia. Vocês sabiam disso? Então, se você estiver muito mal, procura uma coisa bonita e fica olhando para essa coisa. Deixa os sentidos serem absorvidos por essa coisa. Então, olha, percebe, se conecta e veja como depois disso você se sente melhor. Então, eram essas coisas que eu gostaria de ter trazido para vocês na live de hoje, tá? Eu coloquei aqui, para a gente finalizar, algumas sugestões, tipo dançar todo dia por 5 minutos, colocar música enquanto arruma a casa, cantar enquanto dirige, colocar vídeos que te fazem sorrir. Então, um vídeo muito engraçado que você já assistiu e você pode assistir ele de novo sempre para sentir essa mesma sensação. Respirar fundo, muito fundo, 5 vezes, 10 vezes se sentir que precisa. Meditar. Tá aí uma prática que traz leveza para a vida de um ser humano, gente. Meditem. 5 minutos, 3 minutos. No meu canal lá do Telegram já tem acho que 3 ou 4 meditações guiadas, que são os áudios para você escutar e ir fazendo a prática junto comigo. Por aqui eu sempre dou sugestões de prática também. Então, assim, meditem.
respirem com consciência, façam essas pausas para respirar. Isso também contribui muito para a nossa sensação de felicidade. A prática da gratidão, agradeçam pelo que já é. Às vezes você tem uma coisa há tanto tempo com você que você já não está mais percebendo essa coisa. Mas o fato de você sair e voltar para casa em segurança é um motivo de agradecer. O fato de você ter o que comer naquele dia é um motivo de agradecer. A sua saúde, o seu bem-estar, a saúde dos que você ama, as suas faculdades mentais que aprendem é um motivo de agradecer. O calor, eu adoro o calor. Tudo bem que Recife está passando dos limites, né? Mas assim, quando eu sinto a sensação do sol na minha pele, nossa, como isso me faz bem. Então a gente tem muitos motivos para agradecer. E vamos agradecer mais, porque isso também contribui para a nossa sensação de leveza. Vamos elogiar mais as pessoas. Passou por alguém que está bonito, elogia. Nossa, que roupa linda, seu cabelo é maravilhoso, que perfume é esse? O seu sorriso é tão bonito. Tá vendo que está querendo criticar? Substitui a crítica por um elogio. Canta uma música que eleva a sua vibração. Dança. Dança loucamente, só deixa o corpo sentir o movimento e fazer o movimento. Tudo isso são práticas que elevam a nossa energia, que contribuem para a nossa sensação de leveza. Então, para finalizar, eu quero ler uma frase. Nada é mais importante do que me sentir bem. E vou arrumar meios para que isso aconteça hoje. Então, isso é algo que eu quero que vocês pensem todos os dias. Essa frase. Nada é mais importante do que eu me sentir bem. Não há nada mais importante do que eu me sentir bem. E eu vou arrumar maneiras de me sentir bem hoje, agora. Eu vou catar na minha vida comum. Eu não estou falando de viagem, eu não estou falando de passeio, eu estou falando de na vida comum. Como é que eu posso fazer? E aí, quando eu penso assim, o que eu posso fazer hoje? Porque nada pode ser mais importante do que eu me sentir bem. O que eu posso fazer hoje, agora, para acrescentar um pouco mais de bem-estar? O que eu posso fazer agora para me sentir um pouco mais leve? Aí nessa hora a mente vem e puf, dá uma lembrança e aí você vai e faz. Então, vou repetir, tá? Nada é mais importante do que eu me sentir bem. E eu vou arrumar meios para que isso aconteça hoje. Agora, quando a gente pensa assim, ao invés de pensar porque comigo, a vida da gente muda, tá? Então, lembremos do cultivo da leveza, lembremos de como ela é importante, como nos faz bem. O nosso cérebro, ele foi trabalhado, ele veio de fábrica para apresentar melhores resultados quando ele está positivamente inclinado. Então, essas práticas, elas trazem leveza, elas trazem bem-estar e elas fazem com que a gente fique positivamente inclinado. Dessa maneira, quando o cérebro está negativo, ele não vê possibilidades. Parece que o caminho à nossa frente é escuro, é vazio, não tem nada. Diferente de quando o cérebro está positivamente inclinado, que aí ele vê possibilidades, ele vê opções, ele vê caminhos abertos. Então, sempre lembrem disso. É claro que a gente vai se sentir triste, é claro que a gente vai ter dias ruins. Porém, um dia desses me perguntaram, né? Se eu era sempre otimista. Não, eu não sou, eu não nasci de fábrica assim. O que eu sei, o que eu já percebi é que é melhor para mim quando eu tô bem. Então, hoje em dia, eu faço tudo o que eu posso para voltar a estar bem. Eu trabalho conscientemente e às vezes, trabalho para que eu fique bem de novo, porque eu já sei que dessa forma é melhor para mim, tá? Então, foi um prazer estar com vocês essa noite. Um prazer, Cíntia querida, um beijo bem grande pra você. A live vai ficar gravada, eu espero que não dê problema quando finalizar a live aqui no Instagram. Assistam, tá? Tem muita coisa bacana, muitas práticas pra vida, pra quem chegou agora, pra trazer mais leveza pra nossa vida, tá? Então eu vou repetir aquela frase. Nada é mais importante do que eu me sentir bem. E eu vou arrumar meios para que isso aconteça hoje, agora. Dessa maneira, acabou, Cíntia. Começou às 9, são 10. Mas assim, tá aqui, fica por aqui, vai ficar gravada. E aí você assiste, tá? Depois me falem se fez sentido pra vocês. Foi um prazer, gente. Um prazer. Eu adoro estar aqui, eu adoro essas nossas trocas. E no que eu puder ajudar, contem comigo, tá? Eu sinto que eu vivencio o meu propósito nesses momentos que a gente tem junto e nessas trocas que a gente faz. Até a próxima quarta-feira que vem, 9h03 da noite.
estarei aqui para a live da semana que vem, tá? Tchau, tchau. Bom descanso para todos. Fiquem bem.